O podcast O Novo Hunter é um oferecimento da Lince Tech. Patrocínio Epson do Brasil e Rádio 90 FM Blumenau. Olá pessoal, Roberto Vilela. Você deve ter acompanhado o episódio número 1 da nossa retrospectiva, que foi na semana passada. Se você não acompanhou, fica aí a dica para você ir lá e revisitar esse conteúdo. Hoje, primeira semana de 2023, a gente tem a etapa 2 dessa retrospectiva, onde a gente tem mais um grupo muito grande de profissionais que passaram pela nossa mesa de reunião, que conversaram com a gente e que trouxeram dicas valiosas e que vale muito você acompanhar, até mesmo para você utilizar algumas delas nesse 2023, que se mostra certamente um ano extremamente desafiador, mas com muitas oportunidades. Então não deixe de acompanhar tanto o episódio de hoje, quanto o episódio da semana passada, porque eu tenho certeza que vai fazer total diferença. A temporada número 2 começa já na próxima semana, a gente vai ter muita gente bacana novamente passando pela nossa mesa, discutindo com a gente, trazendo inovação, trazendo ideias, e eu acho que você não pode perder nenhum desses episódios. Mais uma vez eu agradeço aí os nossos apoiadores, a Lince Tech, a Epson do Brasil e a Rádio 90 FM de Blumenau, porque estão conosco novamente na temporada número 2. Quero agradecer também ao meu parceiro DJ Castro e todo o pessoal que acompanha aí o nosso trabalho e que você continue acompanhando, prestigiando e principalmente compartilhando esse conteúdo. Vamos acompanhar aí o episódio número 2 da retrospectiva. Isso daí é fundamental. Eu tenho uma pergunta, que é a pergunta clássica aqui do Novo Hunter, né, do nosso podcast. Qual é o perfil do novo Hunter, desse novo líder, desse novo profissional que está vindo para o mercado ou que você busca, seja na condição de CEO para contratar ou que você identifica? Como tem que ser esse profissional do futuro? Quais são as características? O que eu vejo hoje do novo Hunter? O mundo mudou, né? Todo mundo só fala isso, já encheu o saco, mas o mundo mudou. Hoje você não precisa ir para Harvard para aprender. Você bate no Google e vem tudo, né? Antigamente você tinha aquele CEO que ficava atrás de uma... Eu brinco, tudo que eu brinco é sério, né? Isso é legal, acho que... Só esse lance de falar, pô, eu brinco, mas é sério. A minha porta não fecha. A minha sala, a minha porta fica aberta. Às vezes a pessoa chega, pode fechar? Não. É costume meu de deixar aberto. Então, antigamente você via aquele CEO que ficava dentro de um lugar, 3 secretárias para chegar nele. Um monte de barreira, né? Um monte de barreira. Hoje não, cara. Hoje eu chego, a primeira coisa que eu faço, passar ali e tal. E o líder tem que ser o quê? Primeiro, ele tem que ser um cara que acabou da porrada. Não existe porrada. Você tem que trazer o cara, você tem que saber o que o cara está sentindo. Coisas muito complicadas, né? Eu já peguei vários profissionais muito bons que vieram e não duraram na empresa. Hoje um novo líder, um hunter, ele tem que olhar o que está... O papel aceita qualquer coisa, né? Tem que ver com perguntas, né, cara? Você tem que fazer perguntas ali que você já acaba com aquele papel. Eu fiz uma entrevista 2 meses atrás, que com 2 perguntas o cara já não vai trabalhar na empresa. Primeira pergunta que eu faço: cara, o que você conhece da Brand? Pô, o que você conhece da minha empresa? Aí o cara, Pô, o cara não quer trabalhar numa empresa. Você vai para uma empresa. Se o cara tá afim de trabalhar na empresa, porra, eu gosto da Brand, vocês fazem isso, você fala, pô, já é 50% do negócio, né? Então, esse novo líder, ele tem que saber, ele tem que ter o feeling. Perfeito. Porque tem uma coisa que você fala, né? Que você tem que ser demorado para contratar, você tem que ser muito rápido para demitir. Porque uma demissão é terrível. Então esse cara, ele tem que ter a sensibilidade para ver se o cara veio para... Você está alinhado com os teus princípios, se está alinhado com os princípios. Se está com vontade. Né? Se está com vontade ou se o cara está ali... Teve uma coisa assim no Brasil aí que estragou muito, né? Esse auxílio-desemprego aí, cara. Eu vejo que na minha época de fábrica de representante, os caras... Eu conheci alguém na fábrica, não, já vai fazer 6 meses. Aí o cara saía, né? Ele trabalhava 6 meses e isso... Acabou, né? Você não tem um profissional. Quando eu vou receber um currículo, cara, o currículo que eu mais gosto é aquele, ele trabalhou 10 aqui, não importa se você gosta de vício.
Ele trabalhou 10 anos aqui, 10 ali, 10 ali. E outra, você tem que ter um cara que tem a sensibilidade que ele vai agregar na tua empresa com vontade de crescer. Chegar para o cara e falar, meu, daqui 5 anos, onde você vai estar daqui 5 anos? 5 anos eu vou me aposentar, tô na praia, pô, legal. Tudo certo. Beleza, não pra gente, cara. Qual o seu pior defeito, cara? O que você acha que você tem de ruim? Qual que é a sua maior virtude? Ali você já pega, né? Porque currículo vai tudo ali, né? Sim. Currículo eu vi um podcast, não sei de quem, que ele falava que currículo é tipo do cemitério. Você nunca vai ver no cemitério ali que aquele cara morreu devendo pro cunhado, né? Que o cara foi ruim, que o cara foi mal. É sempre o quadro mais bonito que a realidade. É sempre bonito. E hoje é muito ruim você contratar e ter que dispensar. Sim. Então o Novo Hunter ele tem que trazer equipe, mostrar o que a empresa quer passar, o que a empresa pode fazer. As minhas quintas-feiras eu falo, gente, temos que diminuir a segunda. Essa segunda criou tanto que isso aqui a gente compra essa máquina X nova para vocês. E assim, é muito difícil, claro, eu fico nervoso. Mas bater, nunca. E um novo líder hoje, ele tem que trazer, conversar e escutar. Quantas pessoas boas eu perdi porque o cara XYZ chegou para mim e falou que o cara não servia. Depois eu fui descobrir que era uma rincha pessoal que eles tinham, né? Hoje você tem... Eu não dispenso, se for falar de uma pessoa, eu tomo decisão com 3 ou 4 pessoas juntas. Eu nunca tomo uma decisão sozinho, porque você vê os pontos de vista de todos, né? Perfeito. Isso é muito importante. E quando você perde pessoas boas, claro que tudo isso eu estou falando pelo tamanho da minha empresa, né? Às vezes eu brinco, pô, mas esse tecido não foi para lá? Aí não, porque não falou, falei, pô, gente, nós temos uma filial no Canadá e você está na Austrália, né? Então vocês têm que... nós estamos dentro de um prédio de 4 mil metros, pô. Não dá, né? Então, dentro da nossa empresa, eu ando tudo ali dentro de manhã, eu vejo que está parado e já mando foto, né? Quando os caras vê foto minha, não é feliz aniversário, é pano parado, é tudo aquilo, e a gente tá ali no meio. Então, dentro da minha empresa eu consigo fazer isso, né? Às vezes eu estou falando alguma coisa... Tem que ter o dedo no pulso cara, do negócio. Eu consigo ter, mesmo numa produção enorme, a gente consegue ter isso. Mas assim, time é tudo, e esse cara, o novo líder, ele tem que saber legal. Claro, você tem que ter uma empresa que 90% sejam pessoas boas. Isso nós conseguimos, mas eu não quis fazer uma empresa, olha, estou contratando pessoas boas. Não, a empresa foi criando assim em função dos valores. Em função dos valores. Tem um negócio que eu aprendi, né, que é o 20, 70, 10, né? Então você tem, vamos falar que 20% são pessoas boas, 10% são pessoas ruins, e 70% fica com quem estiver na liderança. Então, se você tiver os influenciadores lá embaixo, os 10% na liderança, os 70% você vai ter 80% numa empresa ruim. Ou você cresce ou você despenca, né? Então tem aquilo, né? O laranja podre. Sim. Cara, você tem que tirar, você tem que estar, e você tem que estar ali falando com todo mundo. Esse eu acho que é o novo líder. Muito psicológico. Às vezes você não tem que ter mais o bam, o cara bam da estamparia que só ele sabe fazer tudo. O cara que só ele sabe fazer, que é o melhor, não serve mais. Não cabe no mercado. Hoje procura um cara que seja líder, e ele vai aprender muito mais. Ele vai descobrir por que o cara está estragando aquilo sem saber como que o cara está estragando. E ele vai dar ideia de fora. Eu tenho um exemplo fantástico, é muito antigo, de uma propaganda do Itaú, que o cara estava colocando uma placa do Itaú, e o cara passava embaixo, assobiava e falava, ó, mais para cima, mais para o lado, e o cara assim, quem está de fora vê muito mais fácil. Então, as pessoas que vêm, eles dão ideia, eles trocam ideias, né? E é muito mais simples. Uma coisa que eu estou aprendendo é escutar, né? Eu tenho resposta para tudo. O cara já vem com um problema, eu falo,
Não sei, o que você acha? Legal. Saber se tem um cara com capacidade. Outra coisa é, às vezes você tem um cara bom e o ótimo está embaixo dele. Puta, isso é terrível. Porque ele não vai deixar passar. O novo líder tem que enxergar tudo isso. Ver quem que é o bom, quem que é o ótimo, se eles estão na posição certa, se o cara de 0 a 10 vai te levar a 100, isso daí. E ele não precisa ser formado, no meu caso, no têxtil. Ele tem que ser um cara inteligente, que quer aprender todo dia e passar informação. Para poder evoluir junto com a empresa. Para evoluir junto. Tudo passar, né? Tudo Legal. passar. A nossa pergunta clássica aqui no Novo Hunter, que é tentar entender, sob a ótica, né, do executivo que está aqui conversando com a gente, o que ele considera um perfil alinhado com os propósitos da sua empresa, com o mercado e com o futuro, que é o que nós chamamos de um novo hunter, né? Esse novo caçador, esse profissional, esse novo líder, esse profissional que vem para o mercado para fazer a diferença no mercado. Quais são as características, as habilidades que o Fábio considera essenciais para esse novo hunter? Bom, em primeiro lugar, do meu ponto de vista, é ser bastante inovador, né? A gente precisa inovar produtos, processos, visão de mercado, jeito de fazer a toda hora. Então a inovação ela tem que estar muito ali no sangue do novo hunter, do meu ponto de vista, né? Logo depois disso, eu vejo que a resiliência que você vai precisar ter para você colocar isso em prática também é bastante grande. Por quê? Porque é normal que você tenha frustrações no meio desse processo, né? Então, é mais fácil você desistir na primeira frustração. Então, ali que vem a resiliência. Por quê? Porque quando você é bastante inovador, você tende a experimentar várias coisas a toda hora. E a chance também de você se frustrar com isso é bastante grande. Sem dúvida. Em terceiro ponto, a prática. Então, bastante prática. Eu costumo dizer sempre que o primeiro vem o feijão com arroz. Então é necessário sim ser inovador, mas a gente tem que ser bastante prático. Tem que botar a mão na massa, fazer acontecer. E por último, eu diria o foco em resultados. Então hoje não basta você fazer, mas você precisa executar alguma coisa, um plano, criar uma estratégia, e ela tem que trazer algum resultado para você ou para o mercado que você está atuando. Então esses são os 4 pontos que eu defenderia nessa linha de visão aí do novo hunter. Adriana, e quando a gente entra aí no conceito do nosso podcast, que é o novo hunter, né? Essa pessoa que tem que ter protagonismo, que quer se colocar nesse mercado, nesse novo cenário tão desafiador, ainda mais quando a gente está falando de startups, né? Empresas de tecnologia num mercado que está em processo de maturidade, né? Ou de construção civil, maturidade no uso da tecnologia, né? Como é que é o perfil desse novo hunter para você, desse novo profissional que precisa se colocar no mercado? Esse novo profissional, para mim, assim, ele tem que ter novas formas de pensar e agir. Ele tem que ser muito adaptável, ele tem que ter uma resiliência muito grande, porque assim, o mercado muda toda hora, não vamos nem falar de tecnologia, né? Porque a gente falando aqui já mudou e a gente nem sabe o que aconteceu aí fora, né? Então, assim, esse profissional tem que estar muito adaptado, tem que ser muito resiliente e tem que desenvolver técnicas e ferramentas para conhecer as pessoas, quer seja pessoalmente, como a gente está conversando aqui, quer seja remotamente numa entrevista, quer seja gerenciando uma equipe remota, quer seja gerenciando uma equipe presencial, uma equipe híbrida, ou seja, né? Antigamente se falava do Bombril 1001 utilidades. Hoje esse profissional precisa desenvolver muitos soft skills para conseguir ter esse sucesso, senão ele não vai trazer o profissional certo, ele não vai ter o profissional certo na cadeira certa. Ele pode ter o profissional certo fazendo a coisa errada, que às vezes dizem pra gente, né? Às vezes tu perde um bom técnico colocando ele numa função. Para a pergunta fatídica, DJ, você profere ela? Edson, o tema do nosso podcast é o novo hunter, esse conceito, né? Desse novo perfil do profissional do futuro, mas que na verdade está atuando hoje para construir o seu futuro, né? Eu queria que você falasse um pouco com essa tua experiência, até é super interessante esse ponto, né? Você tem um time consolidado que une os dois pontos, né? O pessoal que está muito tempo na casa, prata da casa valorizada, e essa gurizada nova que está entrando com esse novo
olhar sobre o mercado de trabalho. Como é que isso se equilibra e como é que é para você, e qual é para você o perfil desse novo Hunter? Nossa, eu vou falar porque por mim mesmo, né, como Claro. vocês estão falando, eu acho que esse novo líder, o novo Hunter, ele tem que gostar de pessoas, ele tem que gostar das pessoas, ele tem que estar com as pessoas. Como eu falei ali, a nossa gestão, ela é próxima, ela tem que estar, eu tenho que estar escutando, eu tenho que estar ouvindo, eu tenho que estar treinando, eu tenho que estar desenvolvendo, entendeu? Eu tenho que estar conversando. Então, e também em contato, né, com outros setores, né? Como eu falo, a gente cresce, eu cresci ali dentro da Lince, não só porque eu sou da tecnologia e busquei, mas porque eu aprendi muito dentro da Círculo com as pessoas que eu fiz, que eu desenvolvi algo. Então, desde a área de RH, desde contábil, desde financeiro, desde áreas que eu nem trabalhei, diretoria, contato, né? Aí lá o grupo é muito aberto, então, diretoria de Plasvale, diretoria de Círculo. Então, esse contato, esse aprendizado, contato com o seu todos, entendeu? Né? Então, a gente aprende muito. Então, você tem que estar em contato com as pessoas. Então, para mim, quanto mais contato, quanto mais perto de pessoas boas, né? E você buscando sempre agregar, buscando conhecimento, eu acho que é muito importante. E também buscar o seu autodesenvolvimento, né? Tem que também, eu acho que esse novo líder tem que estar aprendendo constantemente. Né? A gente está em eventos direto, a gente está em eventos que não tem nem a ver com tecnologia, né? Assim, tem e não tem, porque eu acho que tudo tem a ver com tecnologia, mas RD Summit, evento de RH, né? o CONAR, né? O CONCAR, outros eventos para aprender até como está acontecendo, como é que o mundo está girando, para eu poder ir me adaptando, eu ir aprendendo. Então é buscar o seu autodesenvolvimento, não que a empresa tem que vir dizer o que precisa fazer. Não, você tem que buscar, você tem que saber. Então eu acho que esse novo líder ele tem que gostar das pessoas, gostar de estar com pessoas, principalmente, por causa do network, conexões, mas também buscar o autodesenvolvimento. Tem que buscar querer ser melhor. É uma fala que eu deixo muito para o time, que eu quero que eles sejam sempre melhores do que foram ontem. Não que a outra, eu não quero que sejam melhores que eu e nem melhores que a pessoa do lado dele, mas eu quero que eles sejam melhores do que eles mesmos foram ontem. Autossuperação. Isso. Então, eu falo isso porque é o que eu busco todo dia. Eu busco dar o meu melhor e no outro dia eu tento dar melhor, né? Busco ser melhor ainda e eu deixo essa fala sempre para eles, de sempre buscarem ser o seu melhor. O convidado que sempre vem aqui no podcast com a gente acaba passando por uma pergunta clássica. Aliás, são sempre duas clássicas, né, DJ? A primeira que é o pitch e a segunda que é falar um pouco das características, das habilidades, do perfil do profissional do futuro, ou seja, do novo Hunter. Quais são as características que a Irene identifica como sendo essenciais frente ao fato de você ter toda uma vivência bem sólida com relação a RH e hoje está atuando com tecnologia já há um bom tempo. Então, qual é o perfil desse novo Hunter para você contratar, ou para você promover, ou para você identificar no mercado? Eu vejo que ele precisa, eu brinco que existe a teoria dos 3 Cs, né? Que é você ter capital, conhecimento e coragem. Então, assim, o que é capital? O capital ele pode ser o capital intelectual, é a tua história. Uhum. Como é que você vem se portando ao longo dos teus espaços de trabalho? Qual a história que você construiu em seus empregos anteriores? Você construiu uma história de ética, de respeito, de motivação, de integração, e o conhecimento. O que você conhece sobre aquilo que você propõe a integrar? Se eu vou trabalhar com área financeira, eu tenho que conhecer de área financeira. Se eu vou trabalhar com área de tecnologia, eu tenho que conhecer daquilo que eu tenho. E o outro é a coragem de pegar o teu conhecimento e colocar a serviço das pessoas. Mas um fator importantíssimo é o respeito às pessoas. Se você não tiver como um princípio básico respeitar as pessoas, independente das escolhas delas, que elas fazem fora do espaço de trabalho, você não consegue ter sucesso hoje no trabalho. Nós vemos um momento em que respeitar as pessoas é fundamental. As pessoas têm vida própria fora do trabalho
E o trabalho é um local onde elas fazem entregas de resultado, elas têm parte do tempo delas ali, mas elas têm vida fora, e essa vida fora, elas precisam ser respeitadas no espaço de trabalho. A gente tem que saber dividir isso no nível humano, né? Pensando nas pessoas. Então, assim, a gente vive questões de gênero, de cor, de peso, altura, cara, isso não importa no trabalho. O trabalho tu tem que entregar, é competência. Eu me proponho a entregar isso, então é isso que eu vou entregar. Toda a minha vida pessoal, ela tem que ser respeitada. Perfeito. E o novo Hunter precisa ter esse olhar. Olha, se você joga futebol, se você joga tênis, se você não quer jogar nada, tá tudo bem. Tudo bem. É a sua vida. Eu te contratei para fazer uma entrega. Se você me entregar o trabalho que eu combinei contigo, tá tudo bem. Agora, se quiser conversar comigo sobre o que fazer de atividade física, de lazer, de qualquer outro assunto, beleza, vamos conversar com respeito. Se você não quiser falar nada para mim, tá tudo bem. Então, assim, esse Sim. respeito, esse limite entre a vida pessoal e a profissional, ela precisa existir com o novo Hunter. Legal. Eu contratei horas de trabalho e não passei a decidir o que a pessoa tem que fazer ou deixar de fazer na vida dela. Bom, a gente está chegando no final do nosso podcast. Uma pergunta clássica que a gente sempre faz é como é que você percebe o perfil do profissional do futuro? Ou quem seria esse novo Hunter que você traria para trabalhar com você ou que você buscaria no mercado? Conta pra gente. Olha, eu já busco, né? A gente já busca e vai, claro, vai atualizando esse perfil permanentemente. Primeiro, uma pessoa que tenha um propósito pessoal. Dificilmente a gente traz alguém que tanto faz como, né, não tem nada. Então, alguma coisa... E que esse propósito se conecte com o teu propósito. Se aquilo se conecta, aquilo vai a valor. Se você vem trabalhar comigo para ganhar salário ou bônus, cara, não vai rolar. Não é esse o lance. Eu quero que você tenha alguma coisa que significa ali. Essa proposta de ter já consigo essa necessidade de você aprender permanentemente. De você sempre se colocar de maneira permanente em movimentos de aprendizagem. Talvez, assim, aquela coisa de o que eu aprendi hoje? Chegar no final do dia assim, tem alguma coisa que eu aprendi de novo hoje? E a outra, que talvez completa esse meu... Quais são os teus desafios para a semana que vem? Ou para o mês que vem? Você está se desafiando a fazer uma coisa totalmente diferente? Você é formado em ciências exatas? Vai fazer uma psicologia? Quem sabe? Para poder agregar outro tipo de conhecimento à tua vida. Então, como é que você busca e como é que você busca essa complementação de conhecimentos? Porque a tecnologia vai resolver um monte de coisa, gente. WhatsApp, a aprendizagem de máquina, robotização das coisas, né? Hoje em dia, só no sistema árabe, nós temos mais de 60 e poucos robôs fazendo transações. Isso, há 3 anos atrás não se imaginava esse tipo de coisa. Sim. Né? Ah, mas é um robozinho daqueles? Não, né? É dentro do computador o cara fazendo processamento lá. Mas eu preciso desse tipo de pessoa, que esteja afim. E talvez assim, e que esteja afim de prestar atenção nas pessoas. Uhum. Diga assim, eu vou de fato te escutar. Não só ficar naquela... quando você fala, eu vou ver como é que eu vou te vender alguma coisa. Né? Sim. De realmente estar prestando atenção na necessidade e na demanda daquela pessoa. E volta para a essência do cooperativismo, né? Vai realimentando esse processo. Acho que é esse o meu... Quando eu olho para alguém, eu olho dessa forma, né, para o futuro aí. Bom, o nome do projeto é o Novo Hunter, que a gente reflete sobre esse perfil desse líder, dessa pessoa em posição de liderança, ou dessa pessoa que está indo para o mercado ou que o mercado está procurando. Queria que você falasse um pouco sobre qual é o perfil, já que você falou de vários níveis aí profissionais que vocês buscam, né? Mas o que tem no âmago, qual é o perfil desse novo Hunter, desse novo profissional do mercado que vai construir o futuro? Para minha premissa, gostar de pessoas. Não existe um Hunter que tenha sucesso que não goste de pessoas. Tem que ser acessível. Tem que saber se comunicar. Quem não comunica, não lidera. Esse novo Hunter tem que ter personalidade, né? Mais do mesmo não funciona.
Então, olhar para o lado é interessante para saber o que está acontecendo, mas eu vejo hoje uma escassez de personalidade. Né? Parece que está todo mundo indo na mesma filinha. Né? E esse novo Hunter, ele tem que olhar para resultado e não só para performance. Então, para mim, é um conjunto de fatores que faz com que perfeição não existe, porque somos seres humanos e não somos máquinas. Mas esse novo Hunter de hoje, ele, para mim, é esse pilar: gostar de pessoas, saber se comunicar e visão orgânica. E também ser vulnerável, porque quando você se coloca na posição de vulnerabilidade, você não sofre um impacto tão grande quando algo não dá certo. Então, eu percebo hoje muita gente vidraça, sabe? Com o perfil de vidraça, na primeira pedra, estilhaça. Então, esse novo Hunter, ele tem que ser vulnerável, ele tem que saber pedir ajuda, dizer não sei. Né? Vocês já observaram que muitas vezes numa conversa com lideranças, tal, você pergunta assim, você já assistiu o filme tal? Às vezes a pessoa nem assistiu, mas para se sentir aceito, diz que sim. Não, o novo Hunter tem que ter a personalidade dizer, olha, Alberto, eu não assisti aquele filme, mas você consegue, se você tiver interesse, né, de compartilhar, então tem que ter um quê de personalidade. E o nosso podcast, que se chama O Novo Hunter, a gente busca entender esse perfil desse novo profissional, desse profissional que está se colocando, que já está no mercado estabelecido, contribuindo com as empresas. Mesmo com essas várias posições, o que você poderia dizer para a gente que é o âmago de características que fazem sentido para esse novo Hunter? Eu acho que a base, né, a base de tudo numa empresa é a gente acreditar no capital humano. Né? Então eu acredito que a instituição, né, o CNPJ, ele nada mais é do que um agrupamento de CPFs. Né? Então você precisa acreditar nos CPFs. Ele não pode ser um quadro na parede, né? Nós investimos nas pessoas e você não praticar isso no dia a dia. Perfeito. Você precisa realmente praticar e não se preocupa tanto com o quadro. Não se preocupa, né? Você, quando chega numa empresa e você percebe que a empresa ela é próspera e que ela, de fato, ela foca em pessoas, você percebe no ar. É perceptível. Então não precisa de um quadro para dizer que nós acreditamos nas pessoas, né? Você percebe isso. Então eu acredito que o Hunter, e eu acho que o termo Hunter é fantástico, né? Porque o mundo está tão doido, né, no bom sentido, com tanta disrupção, né? Pô, a gente mal saiu da pandemia e nós entramos numa guerra. Né? E daí? A guerra está lá do lado do mundo? Sim. Mas impacta diretamente. Né? O dólar, né? O petróleo, né? As commodities, o tráfico logístico, pensando que, né, um container que vinha, um container custava o transporte de $2.000, foi para $12.000 em questão de 6 meses. Se você importa aí 100 containers por mês, você está pagando quanto a mais de dinheiro? Né? E de onde é que vem esse dinheiro? Então eu acredito que sim, primeiro ponto, né, de um Hunter, num mundo que a gente vive hoje, que é de disrupção atrás de disrupção, né, ele precisa primeiramente acreditar em pessoas. E quando eu digo acreditar em pessoas, você realmente acreditar na diversidade da brincadeira como um todo. Não adianta você repetir o seu modelo em todo o seu time, você está lascado. Você tem que ter pessoas de características completamente diferentes, porque a gente não sabe de onde é que vai vir a próxima disrupção. Né? Então não adianta ter só um ponto de vista na sua empresa. Eu sou um defensor de que, para um Hunter, acreditando em pessoas, tendo diversidade, você tem que aí ter a magia de fazer com que os conflitos, porque eu acho que essa é a grande dificuldade da gestão do ambiente diverso, é que os conflitos sejam sempre respeitosos e que esses conflitos que geram atritos, eles te impulsionem para frente. E não que você fique dando cabeçada sem se mover, né? Então eu acredito que o primeiro ponto é o capital humano, com toda essa brincadeira da diversidade, num ambiente de muito respeito, mas de muita transparência e objetividade. Eu não abro mão dela, né? Eu não abro mão dela. Eu entendo que isso é uma cultura que você vai moldando em alguns anos. 3, 4 anos você implementa uma cultura dessa, é um choque cultural no começo, mas vai de novo, né? Degrau a degrau, montando essa cultura na empresa, e ela vai virando desse jeito. E esse jeito de ter transparência, foco no capital, capacitação, né? Diversidade, ele vicia. E por que ele vicia? Porque
nós não temos tempo para ficar discutindo coisas que não sejam em prol da prosperidade da empresa. Então, assim, não é questão de ser deselegante. Não, vamos conversar isso depois. Não, senhores, não está na prioridade da empresa, não está ali, então é muito objetivo. E ele vicia por quê? Porque você consegue manter a empresa rodando, prosperando e gera um benefício na empresa que eu falo muito, que chama-se estabilidade. Num mundo dando voltas e quebrando empresas e outras nascendo meteoricamente, né, e apagando outras, quando você tem um benefício de estabilidade, para mim esse é o melhor benefício que um colaborador hoje pode ter. Eu trabalho numa empresa que eu tenho hoje estabilidade, se eu manter o meu pace, né, de performance, então eu posso comprar um carro, eu posso financiar uma casa, eu posso comprar um equipamento, um portátil, porque a empresa está estável. Sabe por que ela sabe que está estável? Porque está todo mês no mural da empresa dizendo que ela está estável. Porque todas as métricas da empresa são divulgadas todo santo mês. E a cada 3 meses a gente comenta na nossa plenária para todos os colaboradores como que a empresa está. Então eu acho que isso é o que um Hunter faz. Ele tem uma tropa, né? Já sendo um Hunter. Sim. Todo mundo sabe para onde é que a gente vai. Todo mundo confia para o caminho que a gente vai. E se tiver qualquer problema, ninguém vai me esconder, porque a empresa tem transparência e objetividade na comunicação. Esse, para mim, é o cara que vai para frente. E acredita, né? Naquela brincadeira do ambidestro. Cuida do core, mas... Para garantir a possibilidade de atacar. Mas vai atacando outras coisas. Cuida do curto prazo, mas olha o médio e longo. Não adianta só olhar médio e longo que você não chega lá. Não adianta só olhar o curto que você vai morrer depois. Então, essa brincadeira de ambidestria, com tudo isso que eu falei, eu acho que faz o Hunter aí dos próximos anos estar bastante ativo e ocupado. Vamos falar do novo Hunter, então, que é a nossa fala que sempre tem que haver. Você é um novo Hunter na minha concepção, né? Então eu queria que você compartilhasse com quem nos assiste nesse momento quais são as características que um novo Hunter precisa ter para continuar trilhando um caminho de sucesso dentro do mercado, e até mesmo se você fosse trazer alguém para a energia natural, quais são as características que você busca, o que você acha que é fundamental? Perfeito. A gente comentou aqui brevemente sobre várias características, né? O que eu acho que o novo Hunter precisa ter é a junção dessas habilidades e dessas competências. Hoje a gente valoriza muito, e é necessário continuar sendo valorizado, bagagem, né, experiência, currículo, mas a gente precisa ver o perfil. Eu olho muito o perfil das pessoas que a gente está trazendo para a nossa empresa e que eu imagino que seja o novo Hunter. Uma pessoa extremamente mão na massa, né, proativo, mas não a proatividade, né, eu faço um pouco mais. É aprender, ser autodidata em certos momentos, quando precisa, né, descobrir algo novo. Eu até lembrei de um exemplo da pandemia que o Roberto vivenciou 100%. Na pandemia a gente tinha um e-commerce que era 5 pedidos por mês, de forma orgânica, só para manter, só para ter. E a gente se viu na necessidade de investir, criar e crescê-lo, né? Só que não dava tempo de fazer as contratações formais. Eu vou contratar uma agência de marketing, vou passar todo o processo, vou contratar um gestor de tráfego, vou contratar um mídia social, enfim, fazer todo o processo. Então eu me vi na necessidade de aprender, né? Buscar conhecimento, fiz os cursos de gestor de tráfego na época, e até hoje eu que faço a gestão de tráfego do site. A gente passou de 5 pedidos para mais de 2.000 por mês. Exige um tempo, exige uma certa reciclagem, uma reciclagem de conhecimento, mas que fez toda a diferença para o negócio. E em certos momentos a gente precisa mudar o caminho e aprender uma coisa nova. Então isso eu vejo muito no novo Hunter. A habilidade de buscar conhecimento, não se estabilizar e achar que já entende do processo, o processo tem que ser como era, né? Então é buscar esse novo olhar em cima de coisas tanto que podem vir a acontecer, quanto coisas antigas que já acontecem nas empresas, tanto nas que a gente atua, quanto nas que todos os inspetores atuam, né? Vamos falar do novo Hunter. Quais são as características, Luciana, que você considera fundamentais para um novo Hunter, para um profissional continuar com, vamos dizer assim,
com essa necessidade de desenvolvimento, com essa habilidade para continuar se desenvolvendo e principalmente com o desejo, né, do próprio mercado em ter esse profissional? Quais são essas características no seu olhar? Aqui a gente acho que tem essa pergunta, é a pergunta mais ampla que tem de resposta, né? Porque eu assisto aos episódios de vocês, cada profissional que passou por aqui deu uma visão totalmente diferente, né? E acredito que não seja proposital, eu vou falar diferente do outro que falou, não, ela tem muito a ver com o segmento que cada um atua, né? Que com a dor pessoal, e muito com o momento que cada empresa, cada indústria está passando. Então, eu acho que o principal hoje que a gente tem visto que sente falta e que tem essa demanda é muito da questão da atitude, né? Então, assim, proatividade, desejo de conhecer, desejo de compartilhar, eu ter a atitude de saber que eu sou parte integrante daquele negócio, né? Movimentos hoje mostram muito o profissional dizendo, eu só faço aquilo que eu fui contratado. E eu entendo que um novo hunter, um profissional que realmente tenha destaque no mercado, ele é o oposto disso, né? Ele tem que ter uma atitude de muita proatividade para saber que a dor do outro em algum momento vai ser a dor dele. Então eu entendo que a atitude é bastante forte. E daí aqui a gente passa por coisas que eram muito, digamos assim, batidas e reforçadas em momentos talvez que nós entramos no mercado e que hoje não são tão valorizados, que é a questão realmente do desenvolvimento do teu conhecimento e das tuas habilidades, né? E isso a gente não consegue só no dia a dia do trabalho, não consegue só com 1 ou 2 certificados especiais, né? A gente consegue através de muito sangue, de muito suor, de muito trabalho. Então, se abrir a novas experiências, né? Ver novos universos, entender o que eu posso contribuir com o meu conhecimento para expandir isso. Hoje em dia eu vejo pouco interesse no fazer o crescimento formal, né? Então a escola ainda tem muito a nos ensinar, eu acho, inclusive português, que é uma coisa que me incomoda bastante, né? A língua portuguesa ela está sendo um pouco subjugada nos últimos tempos e ela é fundamental para um monte de coisa. Então, assim, um olhar muito atento ao conhecimento, mas o conhecimento formal, da onde que eu vou trazer esse conhecimento? Eu tenho a base histórica aqui de professora, eu tinha que dizer isso, mas é porque é uma das minhas premissas pessoais. Eu acredito que o profissional que procura formalmente se estruturar, adquirir conhecimento e formar suas habilidades através disso, ele é um profissional muito mais maduro para atender o que o mercado está precisando dele. Bom, Luciana, obrigado. Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Lince Tech, potencializando negócios através de pessoas, tecnologia e inovação. Patrocínio Epson do Brasil e Rádio 90 FM Blumenau.